Pronto. Então, pessoal, vamos lá. Temos aí uma questão. Alguém se voluntaria para comentar? Alguém quer falar alguma coisa? Tá todo mundo cansado, sexta-feira, 9 horas da noite. Eu não sei se você quer deixar o negrito aqui, mas eu acabei deixando para você fazer aquele lance de interpretar a questão que você gosta de fazer. Sim, Eu, sim, sim, eu sim. acabei deixando, tá? O Tá negrito ali. ótimo. Não, tá ótimo. Só quero saber se algum aluno quer se manifestar primeiro, falar seus insights. Oi, doutora. Oi, Boa noite. boa noite. Fala para mim. O que que você acha? Então, doutora, esse caso, achei um caso assim aparentemente fácil pela questão do que traz para a gente, né? Os casos, a clínica do paciente e o exame. Agora eu fiquei com algumas dúvidas aí que nós não desenrolar, eu vou pedir a sua ajuda. Mas assim, para mim, né, claramente é um caso de pneumonia, uma pneumonia complicada, né, com derrame pleural. E aí no desenrolar das questões nós vamos tirando as dúvidas. E aparentemente também é um paciente que não tá bem, né? A verdade é essa, tá hipotenso, tá com a respiração, uma frequência respiratória muito elevada. Tá. Vamos fazer o seguinte, então, Washington. Eu vou ler para vocês, para vocês entenderem o que que vocês precisam fazer quando estão diante de uma pergunta discursiva dessas, tá? Então, vamos lá. Quando você pega uma questão, a primeira coisa é você ler, mas quando você lê, você tem que lembrar primeiro, vocês fazem a prova muito preocupados com o tempo de terminar a prova. E tem tempo, pessoal, tem tempo. Dá tempo para fazer essa prova. Então vamos ler e interpretar. Vocês não sabem. Aliás, não se sintam mal, tá certo? Ninguém sabe ler uma questão discursiva e interpretar. Eu tenho alunos na faculdade, que é uma faculdade do Brasil, e eles não sabem ler questão discursiva. Vocês são de uma geração que se acostumou a se comunicar pelo celular, usando muito a questão de escrever como se fala. E aí vocês não conseguem pensar quando estão lendo. Então, vamos calmamente ler. Então, é um homem de 45 anos, previamente ígido. Isso é importante. Que vai à UBS com queixa de febre alta, tosse produtiva com expectoração amarelada e dor torácica tipo pleurítica há 3 dias. Ele relata ainda cansaço extremo e episódios de calafrio. Ao exame físico, tem uma frequência respiratória de 32, uma frequência cardíaca de 100, uma pressão arterial de 90 por 60. A ausculta revela estertores crepitantes na base do pulmão direito. Ele foi submetido a uma radiografia de tórax que está anexada. Até aí, lemos e entendemos que se trata de um paciente que não tem comorbidades, que é jovem, que não tinha nenhuma doença e que era saudável até ficar doente. E aí a doença dele é uma doença eminentemente respiratória, mas com febre alta e com tosse com uma expectoração amarelada. Amarelado é purulento. Uma dor torácica pleurítica, ou seja, ele dói quando respira e ele não está bem de saúde. Ele está com uma frequência respiratória de 32 e ele está com uma pressão arterial de 90 por 60. Ele bem de saúde não está. Aí vamos lá. A primeira pergunta, porque
É isso, é uma coisa investigativa, pessoal. A pergunta, a questão, o que eles fazem é analisar como vocês investigam, como vocês raciocinam clinicamente, como vocês dispõem hipóteses diagnósticas e solicitam exames somente para se adequar às hipóteses diagnósticas. Então, a primeira pergunta. Analise a imagem fornecida na radiografia de tórax, né? E descreva os principais achados radiológicos. Então, você tem que pegar esse raio-x e você tem que olhar. Então, vamos lá. A gente tem um desvio das estruturas? Não. A gente tem alguma opacidade fora do lugar? Sim, temos. A gente tem uma hipotransparência na base direita e, assim, infelizmente, vocês têm que aumentar essa imagem para poder enxergar direito, mas essa hipotransparência tem umas linhazinhas de pretas no meio dessa hipotransparência que a gente chama de broncograma aéreo, que é a expressão de uma consolidação, de uma inflamação no tecido pulmonar que preserva os bronquíolos. Então, está inflamado em volta do bronquíolo e aí o trajeto do ar dentro do bronquíolo fica mais escuro no meio dessa imagem branca. Então, o que a gente está vendo é uma consolidação e assim, mesmo vendo a consolidação, eu consigo ver o seio cardiofrênico e o seio costofrênico. Então, eu não acho que tem derrame pleural. Eu acho que só tem uma consolidação na base pulmonar direita com broncograma aéreo, que é indicativo de uma pneumonia lobar, uma pneumonia de um segmento do pulmão. Lembrando que o pulmão direito tem três segmentos, né? O inferior, o médio e o superior. Tá certo? Vamos para a primeira resposta, Beth? Vamos lá. Aí, então, uma consolidação lobar no ou segmentar no pulmão direito, com broncograma aéreo e não tem derrame pleural, não tem desvio das estruturas mediastinais. Então, assim, quando tem derrame ou quando tem pneumotórax, você tem desvio das estruturas e não tem isso nessa radiografia. Então, vocês têm que prestar muita atenção, olhar muito para a imagem quando cair alguma imagem, porque normalmente a imagem vai ser pequena e aí vocês têm que olhar. Nesse caso, como era no computador, vocês tinham até como aumentar a imagem e tentar analisar ela melhor. Tá certo? Dúvidas? Eu, eu, Doutora, é, muito bem explicado. eu preciso de ajuda, tá? Porque eu não consigo mexer nesse negócio aqui da minha filha, não. É, o Caio Seixo falou que a gente tem que falar do broncograma aéreo. Broncograma aéreo é o seguinte: você olha no meio da consolidação, você vai ver uns tracinhos, uns risquinhos pretos, escuros no meio da consolidação, que é o broncograma aéreo. Aumento do quê? Não usem siglas. Pelo amor, não usem siglas. Espaço intercostal. Olha, Noélia, não acho que tenha aumento do espaço intercostal, não, porque você tem que você tem que contar quantas costelas tem, e não tem mais do que 8 costelas aí. Não, não tem. O outro lado está meio vicariante, né? Mas a gente não pode afirmar isso categoricamente só com raio-x. Podemos considerar também como sinal. Ai, meu Deus. Eu não consigo mexer nesse negócio, Peraí, Elizabeth. você quer que eu leia para você? Onde você já leu? Onde você consegue ler? Do Danilo, você quer? Primeiro a Noélia, Ah, Noélia, né? consegui. Conseguiu? Se quiser, eu vou Consegui. lendo para você aqui.
esse computador é Apple. É um problema muito sério para minha mente. Pode falar do broncograma? Falei. Aumento do espaço intercostal? Falei. Sinal do rosário? Coisas imaginárias? Não. Você não fala nada, tu fala só o que você está vendo, só o que é importante. Olha só, gente, o caso clínico é um caso clínico. Ele quer que você saiba interpretar um exame para fazer um diagnóstico. Não adianta ficar falando coisas aleatórias, coisas, né? Ou vozes da sua cabeça, porque o que eles querem é que vocês saibam interpretar o exame para um caso clínico específico. Então, volta lá no caso clínico, Beth, por favor. Tá. Então, olha lá, a gente tem um caso clínico. Vocês todos se apressaram em dizer que era uma pneumonia, ok, tá tudo lindo. Como é que é a tríade propedêutica da pneumonia? Tríade propedêutica da pneumonia. Anamnese, história, exame físico e raio-x de tórax. Essa é a tríade propedêutica da pneumonia, ok? Então, a gente tem que avaliar exatamente isso, tá certo? Então, qual é. Aí vamos lá, baseado nos dados clínicos e radiológicos, qual é a hipótese? E justifique. Isso vai ser cada vez mais comum, pessoal. Eles perguntarem para vocês justificarem. Você achou que é isso aí, mas é o quê? É chute é o quê? Então, não cabe mais o chute, tá certo? Hiperinsuflação, acho que não. É isso que eu falei. Eu acho que o outro lado está meio vicariante, mas não dá para afirmar, tá? É porque um lado está pneumonia adquirida na comunidade. Pneumonia adquirida na comunidade. Beleza, Caio. Pneumonia adquirida na comunidade. Por quê? É porque o paciente tem uma síndrome febril, com uma tosse com expectoração purulenta, tem uma dor torácica pleurítica, associada a uma consolidação num lobo pulmonar, no raio-x de tórax, e alguns sinais de gravidade, como a frequência respiratória aumentada, a pressão arterial diminuída, e é isso. Enfim. E aí vamos lá, dados clínicos e radiológicos. Bota lá a resposta do número 2. É só vocês treinarem a mente de vocês para vocês. Normalmente, assim, eles vão ficar perguntando essa coisa de justifique, justifique. Você tem que olhar para o que ele está te dando de informação e extrair dessa informação o que é importante para você justificar o que você está dizendo. Então, tudo que eu falei, é lá, a clínica de tosse com febre alta, com dor pleurítica, com calafrios, que é sinal de bacteremia, são típicos de algum quadro infeccioso, no caso, uma infecção pulmonar. Estertor crepitante no exame físico, taquipneia, taquicardíaca, e a saturação a gente acabou tirando. Mas, enfim, qualquer coisa que fale a favor dessa parte respiratória, dentro do que está sendo descrito para você do exame físico, você tem que botar como justificativa. E a consolidação na base do pulmão direito, que a gente já discutiu na radiografia de tórax, tá certo? Aí, terceira pergunta. Sempre mantendo o foco no que a pergunta está te pedindo, tá bom? Então, cite uns critérios clínicos ou laboratoriais que sugerem gravidade e a necessidade da internação. Vamos lá? Qual é, aí nessa hora, acho que cabe para a gente lembrar qual é a escala que se aplica quando a gente é essa mesmo, todo mundo está esperto. É isso aí, CURB 65. Lembra. E aí, agora o Caio entrou para fechar o balão.
Lembra que eu estou numa UBS, então eu não vou conseguir a ureia. Se eu não vou conseguir a ureia, é CRB 65, exatamente. Bota lá, Beth, bota lá. Nosso CRB bonitão. É a terceira ou você quer o Terceiro, terceiro. terceiro, né? Uhum. Então, vamos lá. Não necessariamente, pessoal, eles vão pedir os critérios. Por exemplo, quando ele fala assim, cite 4 critérios clínicos ou laboratoriais que sugerem gravidade da pneumonia e indicam necessidade de internação hospitalar, você percebe que o enunciado dele não está falando especificamente desse caso. Ele está falando gravidade da pneumonia, de pneumonia. É uma coisa genérica. E aí é que entra o CRB 65 ou o CURB 65, o que você quiser aplicar, tá certo? Então, vamos lá, vamos lembrar o CURB inteiro, para a gente ficar feliz. Então, confusão mental, ureia aumentada, acima de 20, CURB R de respiração, acima de 40, frequência respiratória aumentada acima de 30, hipotensão arterial, que é a pressão arterial sistólica menor que 90 ou diastólica menor que 60, e 65, que é a idade do paciente, que era a coisa que ele não pontuava. Então, todo mundo guardou bem, assim, CURB 65 ou CRB 65, ó, a ureia, a gente botou aqui como chama? Gabarito? No nosso gabarito, eu estou cansada, pessoal. Passei o dia inteiro com conversa. Calma, me dá um tempo. A gente botou 65, mas, se não me engano, é ureia acima de 40, tá? Deixa eu só checar aqui, para não dar uma informação incorreta para vocês. No Google, ele fala 7 milimol ou 20. Então, é isso que está aí mesmo, é 20, tá bom? Mas, assim, o que é importante? Importante é guardar que essa é a escala que a gente tem que saber. Ou é o CURB ou é o CRB, e vai depender de onde você estiver. Se você estiver numa emergência, por exemplo, numa UPA, você tem acesso à ureia, tá bom? Volta para a pergunta, Beth, para a quarta pergunta. E aí, ele pede para você descrever o esquema terapêutico mais apropriado para o manejo das pneumonias, considerando o tratamento ambulatorial ou hospitalar. E aí, mais uma vez, ele está querendo saber se você sabe tratar pneumonia. Se você sabe tratar qualquer pneumonia, não necessariamente essa. Essa pneumonia, a gente quer que ele trate hospitalizado, não é verdade? Se ele te perguntasse dessa pneumonia, é um tratamento hospitalar, mas ele está perguntando das pneumonias. Então, aí ele quer que você descreva um tratamento ambulatorial ou hospitalar, tá? O que vocês acham? O que vocês responderiam? Gente, vamos lá.
Tá, isso aí, Caio. Essa pneumonia é para ser tratada hospitalar. Mas e aí, o que que você responderia em termos de antibiótico terapia para tratar uma pneumonia qualquer? Hum? Então, vamos pensar. Vamos pensar. Isso. Tá, eu sei, Noélia. Ele tem 3 pontos e ele teria que ser internado, mas ele não está te perguntando dessa pneumonia, ele está perguntando das pneumonias, de forma genérica. Ele quer saber se você sabe o tratamento das pneumonias como um todo. Deu para entender? Então, vamos lá, Danilo, boa. Então, ambulatório. Ambulatório, uma pneumonia não grave num paciente sem comorbidades e tudo isso, se ele não tivesse nenhum critério de gravidade, pode perfeitamente ser, pessoal, amoxicilina e só amoxicilina. Paciente estável, isso aí, Carla, é isso aí. Ou, no caso de um paciente alérgico, um macrolídeo, via oral, não é isso? Se alérgico às duas coisas, pode até ser uma quinolona respiratória via oral. Lembra das várias opções, tá? Então, pode ser amoxicilina com clavulanato, pode ser um macrolídeo. O macrolídeo não é só para pneumonia atípica, Caio. Ele também serve para quem é alérgico à penicilina, né? Tá certo? Então, pode ser isso tudo. Mas e aí? E se for hospitalar? Alguém já falou lá em cima. Se colocar o ácido clavulânico, não está errado. O consenso diz para fazer amoxicilina ou amoxicilina com clavulanato ou macrolídeo. É ou. Você só não precisa fazer os dois juntos. Tá certo, Danilo? Não precisa fazer os dois juntos. Os dois juntos já é pneumonia grave, tá? E quem me falou ali da ceftriaxona? Então, hospitalar. Hospitalar com critério de gravidade. Ceftriaxona venosa ou o que mais? Ceftriaxona com azitromicina. Ou clavulin com azitromicina. Ou, se tiver contraindicação, se tiver alergia à penicilina, moxifloxacino venoso, né? Uma quinolona respiratória venosa, não é isso? Além disso, uma pessoa que precise de hospitalização, em geral, vai precisar também de suporte com oxigênio, com vigilância, expansão volêmica, suporte, monitorização hemodinâmica, não é isso? Se a gente fosse falar especificamente desse paciente, se fosse específico desse paciente, é um paciente que está hipotenso, é um paciente que está com um critério de gravidade, até de septicemia. Então, é um paciente que merece uma monitorização hemodinâmica, que merece uma reposição volêmica, que é um paciente que merece uma antibiótico terapia mais pesada. Certo, pessoal? Insights de vocês. Aí vamos lá, Beth, vamos ver o que a gente botou como gabarito para a quarta parte da pergunta. Ali, muito bem, presença de critérios de gravidade, gente, terapia empírica. Uma coisa que eu queria só destacar para vocês é o seguinte: lembrar que pneumonia, se a pneumonia, vamos supor, nesse paciente que a gente está atendendo na UBS, que tem critério de gravidade, que vai ter que ficar esperando uma transferência para uma unidade hospitalar de internação. Lembra que é um paciente com critério de gravidade.
Então, se ele te perguntar, mas aí nesse doente específico, o que que você já pode ir fazendo para melhorar a situação dele? Então, vamos lá. Um doente, por exemplo, saturando mal, você já pode ir fazendo um catéter nasal de oxigênio para melhorar o desconforto respiratório do doente. Você, se você tiver acesso na sua unidade, um acesso venoso, você já pode fazer uma expansão volêmica e você pode dar a primeira dose de antibiótico. Nada impede, tá certo? Antibiótico terapia empírica, ela entra antes de qualquer diagnóstico específico no caso de pneumonia. E, inclusive, você faz antibiótico e está previsto você fazer antibiótico, mesmo que você não tenha um raio-x. Se você tiver uma história clínica compatível e uma ausculta compatível, um exame físico compatível com pneumonia, e aí eu acho que vale a pena vocês fazerem uma revisão de toda aquela semiologia torácica, sabe como é? É, como é que eu vejo consolidação na semiologia? Então, você tem uma submaciçez ou submaciçez, na verdade, geralmente submaciçez na percussão, você vai ter o frêmico tóraco vocal, você vai ter essas coisas todas de semiologia da consolidação pulmonar, tá bom? Beleza? Dúvidas? Creio que Todas, não, doutora. todas, Todas. todas. Mas é isso, uma revisão. Na hora da prova você não vai lembrar de nada, foi ótimo. Mas, mentira, você vai lembrar da minha voz falando. Vocês vão lembrar da minha voz falando, como se fosse um fantasma. Que horror. Ó, fizemos uma revisão aí de pneumonia. Pneumonia é um bom tema, tá? Pneumonia é um bom tema. E Doutora, pneumonia, assim, a gente tem que lembrar de pneumonia adquirida na comunidade e pneumonia hospitalar, tá certo? Então, definição, lembrar que um paciente com mais de 48 horas de internação que apresente um quadro pulmonar agudo, ele tem uma pneumonia hospitalar ou nosocomial. Diferença que tem diferença entre pneumonia hospitalar e pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, vamos supor, seu paciente foi entubado por um motivo que não foi respiratório. Foi entubado porque fez um AVC e ficou com um Glasgow muito baixo. Foi entubado para proteger a via aérea. Aí, depois de mais de 48 horas, lá com 72 horas, ele começa a apresentar uma secreção amarelada, dando saída pelo tubo, com necessidade de aspiração frequente, apresenta uma febre, apresenta alterações nos exames de sangue, com uma leucocitose, com desvio para a esquerda, com um aumento de proteína C reativa ou de procalcitonina, se estiver disponível, é sinal de que ele tem uma pneumonia associada à ventilação mecânica, associada à intubação orotraqueal. Beleza? Mas isso aí é motivo para outra aula, só que eu recomendo a gente estar com essas informações na cabeça. A pneumonia hospitalar, ela pode ser dividida entre precoce e tardia. Precoce é quando é com menos de 4 dias. Então, é mais de 48 horas e menos de 4 dias. E tardia é quando é mais de 4 dias de internação hospitalar. Beleza? Beleza? Próximo caso.